Temos um exercíciozinho para corrigir na página 224, então vamos colocar lá. 224? 224, é. Vai procurando aí enquanto eu coloco aqui no chat essa página. Módulo 3, página 224. Semana passada, nós estávamos falando sobre a água, né? Então, na primeira aula, nós comentamos sobre aonde na natureza nós encontramos a água, qual a porcentagem dela em relação à água salgada e à água doce. E aí depois falamos da água doce e a porcentagem também que é encontrada e que pode ser utilizada pela gente, né? Aí a gente viu que uma parte da água doce pode estar congelada, né, nas calotas polares e nas geleiras. Uma parte delas podem estar no lençol freático, que é a água subterrânea, e uma parte dela pode estar nos rios e nos lagos, que é essa parte que a gente aproveita, certo? Aí na outra aula, na aula de sexta-feira, nós comentamos sobre os estados físicos da água e das transformações que podem ocorrer nesses estados, né? Podem ocorrer algumas mudanças, e aí vimos essas mudanças. Fusão, solidificação, vaporização, condensação, né? Já tínhamos estudado isso em anos anteriores, mas na semana passada a gente relembrou esse assunto. Aí ficou a página 224 e 225 para casa, para a gente tentar fazer em casa. Então, nós vamos... Tia, sua voz e sua imagem está picotando hoje muito. Corrigindo essas duas páginas, tá? Tenta sair, então, e voltar para ver se melhora. Que a internet também. Para mim também, professora. Para mim também. Tenta sair e voltar. Eu estou na escola, a internet daqui é boa. Para mim também. Eu aqui dando aula. Eu saí e voltei, não nada não, tá? Continuou travando. É. Bom, então... Professora, mudou não? Continua a mesma coisa. Um instantinho, então. Eu vou sair e vou voltar. Aguarda um pouquinho aí. Tá bom. Tá bom. Ok. Vamos ver agora. Continua a mesma coisa. Tá. 24. Vamos tentar, vamos ver se vai melhorar. Vou colocar de novo a página lá. Página 224. Bom, lá no número 1, nós temos aí uma imagem, tá, mostrando uma civilização egípcia, tá? Então, a gente tinha que analisar essa imagem para poder responder as questões básicas dessa imagem. Então, analisando essa imagem, a gente consegue perceber que tem algumas pessoas dessa civilização egípcia aí, né? Temos aí a presença de um animal, tá? Pode ser um boi ou uma vaca. Temos aí a presença de alguns vegetais, algumas plantas.
módulo 3, página 224. Temos aí, então, as vegetações. Temos aí, ó, alguns egípcios utilizando a água, ó, tem de água aí, irrigando aí a vegetação, tá? É isso que está mostrando nessa imagem. Então, nós vamos responder agora as questões, ó. Na letra A era para descrever, né, comentar sobre essa imagem. Então, foi o que eu acabei de fazer. Na letra B, ele vai estar marcando um X na principal atividade representada na imagem. Vocês acham que eles estão praticando uma mineração, um processo de agricultura ou de pecuária? O que vocês marcaram? Eu coloquei que tá na agricultura e pecuária. Eu também. Eu botei pecuária. Pecuária. Eu botei a mesma coisa para o Bom, botei agricultura. aí ele está usando o animal só para fazer tipo que um arado animal. Isso, ele não está utilizando aí nem a carne, nem o leite desse animal, não está mostrando isso. Tá? Aí a gente tem um egípcio aí que está molhando essa plantação, ó. Tá Agricultura. vendo? Tá com água e tá um jatinho assim com água. Tá? Então, o mais adequado aí seria a agricultura, porque eles estão plantando aí alguma coisa, ó. Tem um monte de vegetais plantados. Professor? Aí. Da página. Página 224, do módulo 3. Está para corrigir o dever. Então, no número 1, letra B, nós vamos marcar Ok. Agricultura. agricultura. Tá? Porque está mais para agricultura do que para pecuária. Se estivesse mostrando que eles estivessem pegando leite ou a carne de algum animal, aí a gente ou o couro, aí a gente poderia colocar pecuária. Mas aí está só o animal, eles não estão utilizando esse animal como atividade, né, de produção de carne, de leite, nada disso. Tá? Eles estão usando o animal aqui como arado, para melhorar a qualidade do solo, para eles utilizarem na agricultura. Então, o animalzinho aí está fazendo a aração e o egípcio que está molhando a terra está fazendo o processo de irrigação, que a gente já estudou. Tá? Bom, aí na letra C. Qual é a importância da água para a atividade que você assinalou no item B? Então, qual é a importância da água na agricultura? Na agricultura é irrigação das plantas. Isso aí. Muito bem. Fazer a irrigação das plantas. Ou algo parecido com isso, tá? Pode ter outra resposta também. Pode dizer que a água é essencial para os vegetais, para as plantas. Vocês podem colocar Professora, essa palavra. irrigar a plantação. Isso, irrigar a plantação, tá certo. Eu também. Ok. Aí na D, ao longo da história, a disponibilidade de água e a proximidade de corpos d'água foi importante para que as populações se estabelecessem, ou seja, se fixassem em um local. O que você acha que isso ocorria? Por que eles procuravam um lugar para ficar perto de onde tivesse água? Porque em outros lugares a água era muito escassa. Isso aí. E todos os seres vivos, né? Nós,
todas as plantas, todos os animais, Precisamos de água. precisamos de água. Necessito da água para sobreviver. Isso aí, muito bem. Então, vamos colocar isso aí. Porque a água é essencial para a vida de todos os seres vivos. Há alguma resposta parecida com essa, tá? Não precisa estar igual. Vocês podem deixar o que vocês colocarem. Eu coloquei assim, para irrigar a plantação. E foi essencial para o cultivo. Isso aí. Muito bem. Bom, agora a gente vai corrigir a 225. Na 225, vai aparecer exercícios relacionados àquelas transformações que a gente estudou relacionado aos estados físicos da água, tá? Então, nós vimos que a água ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso e que ela pode sofrer transformações do estado líquido para o sólido, solidificação, do estado sólido para o líquido, fusão, do estado líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, certo? Então, nós vamos precisar desses 4 conceitos para a gente conseguir responder o número 2, tá? O número 2 está através de um esquema. Então, ele colocou um esquema, a gente vai seguir as setinhas para poder observar as transformações e nomear essas transformações, certo? Então, vamos lá, ó. Na letra A, tá, do estado sólido para o líquido. Qual é o nome que recebe? Do estado sólido para o líquido. Do estado sólido líquido, esse é um peixe. Mas eu estou aqui procurando. Calma aí, tia. Tem alguém me ligando. Quem fez essa? Eu fiz, eu só não sei se está certa. Fala, Ju. Fusão? Isso, muito bem. Fusão. Então, essa letrinha A aí está representando o processo de fusão, tá? Do estado sólido, que é o cubinho de gelo, para o estado líquido. Então, toda vez que for do sólido para o líquido, vai ser fusão. Aí, agora, a gente vai fazer a letra B, ó. A letra B está do estado líquido, é o contrário, tá? Do estado líquido para o estado sólido. Fusão. Isso, muito bem. Solidificação. Voltei, tia. Eu vou ver aqui. Fusão. Isso, a letra A é fusão. E a B, solidificação. Agora a gente vai analisar a C. Vaporização. A C, ó, Vaporização. tá no estado líquido para o Vaporização. gasoso. Muito bem. Vaporização. Vaporização. Isso aí. Vaporização. E a D? E a E a B, Condensação. Condensação. isso, Condensação. muito bem. Gasoso para o líquido. Condensação. Essa parte de transformação, a gente só tem que prestar bastante atenção e fazer com calma para a gente não trocar, tá? Porque senão a gente acaba trocando e a gente vai errar. Então, tem que analisar
apagar o que está acontecendo, se é do líquido para o sólido, se é do sólido para o líquido, para prestar atenção nessa transformação e nomear ela certinha. Tá? Se a gente fizer correndo, a chance da gente errar é maior. Então, vamos sempre analisar com bastante calma e cuidado para a gente não trocar, tá? Porque muitos alunos erram na prova essas questões porque às vezes faz rápido demais, tá? Então, olha, pensa, tá do estado líquido para o sólido. Então, ele estava líquido, depois ele congelou. Então, o próprio nome já dá dica, solidificação, tá? É só vocês pararem um pouquinho para analisar a situação que vocês vão acertar a questão. Bom, aí no número 3, a gente tinha que observar esse instrumento aí, que é um destilador, e seguir aí as orientações dele. Ó. A gente tem aí duas letrinhas, a A e a B, para a gente analisar o que está acontecendo aí, tanto na A quanto na B, para poder ligar. Tá? Na letra A é para ligar. Ó. Então, vamos lá. Na letra A, ó, a gente tinha o estado de vapor, o estado gasoso, e ele passou para o líquido. Do estado gasoso para o estado líquido, qual é o nome que Estado O estado gasoso para o estado líquido é de condensação. condensação. Isso aí. Então, a gente vai ligar a letrinha A lá no balãozinho da condensação. Que letra A? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui onde vocês. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Essa letrinha A, nós Tá. vamos ligar no balãozinho da condensação. Entendi. Tá? Agora nós vamos analisar a letrinha B lá no desenho. A letrinha B, ela está do estado líquido para o estado de vapor. Qual é o vaporização. Isso, então nós vamos ligar a letrinha B no vaporização. O próprio nome já diz. Isso, o próprio nome É vapor. já diz. Se a gente prestar atenção, a gente consegue fazer essa associação. Agora, a gente vai observar esse desenho, só que nós vamos, em vez de observar a letrinha A e B, a gente vai observar os números. O número 1, 2 e 3, que aparece aí, para fazer a letra B. Ó, quais são os estados físicos da água nas partes numeradas? No número 1, que estado que está esse número 1 aí, essa fumacinha aí? Essa fumacinha ali no número 1 é Qual é o nome do estado? É líquido, sólido ou gasoso? gasoso. Muito bem. Muito bem. Então, o número 1, gasoso. Agora vamos achar o número 2. Ó, o número 2, ele está a água sendo fervida aí por essa fonte de calor. Em que estado está essa água? Líquido. Líquido. Muito bem. E o número 3, ó. Nós temos aí um outro recipiente e a água pingando aí, ó, em gotinha. Líquido também. Líquido. Líquido. Pronto, coloquei lá no chat a letra B. Número 1, gasoso. Número 2, líquido. Número 3, líquido de novo. Agora na letra C, ó. Essa a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? A gente tem que analisar. Essa daqui é difícil.
Não é difícil, não. É só a gente analisar com calma e tentar lembrar do que a gente falou na semana passada, tá? Eu falei para vocês que quando a gente pega uma água e coloca para ferver, ela só começa a ferver, ela só começa a atingir o estágio de ebulição, que é aquelas bolhas da água, Negócio 100 graus Celsius. quando ela atinge 100 graus Celsius. certo? Então, ela só vai borbulhar quando ela atingir 100 graus Celsius. O Certo. álcool, que é o que está sendo analisado aí também, ele faz esse mesmo processo. Tia, Porém, seu áudio travou ele muito. começa a borbulhar a 70 graus. Seu áudio travou e sua câmera tá atrasada. Tá, então eu vou repetir. A água, então, ela vai começar a ferver quando ela atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. E o álcool vai começar a ferver quando atingir uma temperatura de 78 graus Celsius. Tá? Professora, Oi. na letra B que você botou no chat, você botou líquido 2 vezes. Sim, é porque o número 2 e o número 3. Ela prestando atenção na aula, não? No número 2, olha só, procura lá no desenho onde está o número 2, ó, está mostrando a água no estado líquido. E no número 3, também está mostrando a água no estado líquido, por isso que... Ah, tá. O líquido 2 vezes. Sim. Entendi. Tá? Então, voltando lá para a letra C agora. Considere que no frasco de aquecimento foi adicionada uma mistura de água e álcool. Sabendo que ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius e o álcool a 78 graus Celsius, qual dessas substâncias será coletada primeiro? A água ou o álcool? Quem é que vai ferver primeiro? A água O ou o álcool. álcool? O álcool, porque ele, para ferver, ele precisa atingir uma temperatura menor, que é 78 graus Celsius. Para a água ferver, leva mais tempo. Tem que atingir uma temperatura de 100 graus. Uhum. Então, isso leva, tá? Então, vamos escrever isso aí. Essa eu não fiz. Essa era uma pegadinha, entendeu? Uhum. Essa era uma pegadinha, porque a gente vê o 100, a gente acha que é a água porque o 100 é maior, mas não, pelo contrário. Para atingir 100 graus, 100 graus demora. a água vai levar mais tempo. Então, o álcool No vai... fogo demora em 5 minutos, uns 3, 5 minutos. Isso. Só para pegar o 100. O álcool foi... Ninguém conhece essa pegadinha. Ele Eu não caí porque eu fiz. apresenta... tinha que prestar atenção. Ô tia, eu vi uma reportagem que o cara, como fala, que já fala muito perto do... Aí as pessoas estavam ensinando, foi até o corpo de bombeiro. Aí que se cair pelo menos um pouco de álcool na frigideira, você não percebe o álcool em gel, porque é porque aquele calor, ele é meio que transparente, mas se você colocar a mão, você queima. Já o álcool normal, não, sobe aquela chama. Sim. Porque o álcool em gel também, ele é colocado outras coisas também junto dele, né? Esse que a gente está usando, às vezes tem uma porcentagem de hidratante para não ressecar muito a pele, né? Então, ele não é um álcool puro. Ele tem o álcool, mas ele é adicionado também uma concentração de hidratante para não ressecar muito a nossa pele, já que a gente está usando muitas vezes durante o dia, né? Bom, então aí finalizamos a nossa correção, tá? Agora nós vamos começar a parte da matéria de hoje. Nós vamos colocar na página 226 agora. Quem terminou aí de corrigir,
Coloca lá na 226. E aí, na 226, ele o livro vai falar um pouquinho sobre a água no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Mais cedo eu dei aula para 62, e aí eu comentei com eles que logo de manhã, antes de eu sair de casa e vir aqui para a escola, eu já tinha utilizado a água 4 vezes, tá? Sério? Agora, eu já utilizei 7 vezes. Por quê? Ó, quando eu acordei, eu coloquei água para Repete, por favor, Tia, tia. seu áudio foi mais então, também. uma vez. Travou? Professora, Eu acho travou. Já começou a falar. Tá, vou voltar então. Vamos lá. Professora, Então, ó, de manhã, quando eu acordei, eu coloquei a água para ferver, aí fiz o café. Usei uma vez a água. Depois eu tomei banho, depois eu escovei o dente e lavei a louça. Então, antes de eu vir para cá para a escola, eu já tinha utilizado a água 4 vezes, para 4 coisas diferentes. Aí eu dei aula para 62, foi a primeira aula, e comentei isso com eles, que eu já tinha utilizado 4 vezes. Mas agora eu já usei 7 vezes. Por quê? já Quando bebeu terminou a água? aula deles, era a hora do intervalo. Aí eu fui, lavei a mão, depois eu fui ao banheiro e lavei a mão de novo, tá? Agora aqui na aula com vocês, eu já usei mais uma vez, que eu bebi a água que estava na minha garrafinha, certo? Então, provavelmente, vocês já utilizaram essa água hoje também em alguma situação do dia a dia de vocês aí, né? Quem já tomou café, quem já escovou o dente, quem já lavou o rosto, já tomou banho, alguma situação aí que Eu já vocês também tenho. fizeram hoje, Eu né? não bebi Já água. utilizaram a água, certo? Eu acho que eu já usei água mais 4 vezes, que eu já tomei 2 banhos hoje. É? Nossa, mãe, eu já tomei um só. Quando eu chegar em casa, eu vou tomar outro, né? Porque eu tô aqui na escola, aí vou tirar essa roupa toda e vou tomar outro banho, para poder ficar em casa tranquilo, né? Bom, Travou. Travou de novo, comigo tia. mostra pra gente. Semana passada. Ai, meu Deus. Ai, Poxa, Senhor. logo Ó, que hoje, essa gente. internet é boa. Imagina se eu estivesse na minha casa. Vê se vai melhorar. Melhorou. Então, meu vídeo. Foi. Tá. Professora, Oi. a hora passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, Eu não sei vocês, se olha, você 10h55 já, falta 15. Quando a aula fica boa, começa a ficar boa, tá na hora de acabar. É coisa de louco isso, gente. É coisa de louco. Né? A aula de educação física demorou 500 horas para passar. A tua passa rápido. Passa rápido, né? Mas sexta-feira a gente vai se encontrar de novo. Não fique... É. Mas quando você Deixa acha eu que a aula... de novo, nós todo mundo aqui. Onde as pessoas esquecem pra mim? Posso falar? Você vai na página 226. Semana passada apareceu um gráfico de pizza, lembram? Sim. Sim, a senhora falou do A gráfico de quantidade de pizza. água doce, a quantidade de água salgada, mostrou a quantidade de água no planeta, mostrou a parte do solo, era em gráfico de pizza. Hoje, o livro apresentou um outro esquema, né, de uma outra maneira. Ó. Ele apresentou através de recipientes, tá? Então, ele representou aí a água salgada num recipiente, num galão de 20 litros, como se fosse, né, um galão de 20 litros, só para a gente entender a proporção, tá? E a água doce, como é muito menor, é só 2,5%, ele representou como se fosse um copo de 500 ml.
Tá? Então, olha só, a água Eu vou ser uma salgada, coisa impressionante. 0,5%. Então, é esse galão todo aí. E na outra, que é a água doce, ele conseguiu representar em um copo. Se a gente analisar esse copo, a gente consegue perceber, ó, que nesse copo ainda há uma divisão, né? Por quê? Sim. Foi. Não, eu falei que sim, porque nem o que tá ali também é doce. Isso. Professora? 68%, 60,9%, ó, é das calotas polares e geleiras. 29,9% é da água subterrânea, que a gente Já comentou, né? Que está debaixo Aham. do solo, que é aquela água que a gente chama de água de poço. 0,3% é que vem de rios e lagos, que é a água que a gente mais utiliza, vem dos rios e dos lagos, e 0,9%, ó, de outros reservatórios, tá? Então, a água que é captada do ambiente para levar a uma estação de tratamento de água é essa de rios e lagos, tá? Que é o Tia, que a não gente tá vai dando pra ver entender nada. Tá tudo agora, picotando. Um pouquinho. tá? Ai, Senhor, o que eu Oi? faço? É a internet. Aham. Vamos ver se a gente continua. Ó, tem uma perguntinha para a gente pensar aí no finalzinho da página 226, ó. De onde vem a água que chega até as torneiras da maior parte das residências do Brasil? Quando a gente usa a água da nossa casa, da onde ela está vindo? Hã? Falei, Dos tia. lagos do reservatório? De um reservatório, Sim. mas antes de chegar ao Central de tratamento chamado SEDAI. Antes de chegar nessa parte aí da central de tratamento, ela é captada da onde? Dos Da aquíferos, geleira, rios e geleiras. Das isso, geleiras, saladas polares. não, das geleiras não pode, porque ela está no estado sólido. Ela só pode ser captada, ó, Dos aquíferos e rios. dos lagos, isso aí. Que foi o que vocês comentaram semana passada também, Sim. dos aquíferos, lembra? Uhum. Aí tem uma foto ó, na página 227 de um aquífero mostrando. E aí a professora de geografia também comenta sobre essa parte também, não comenta? Aham, foi em geografia, foi aqui. E a gente viu uma foto de um aquífero que tinha até esses estalactites. Aí o negócio aqui fica preso no pé. Então, esse A gente viu aquífero aí dois, que o está Alto do sendo Som e o mostrado Guarani. aí, nós temos dois que são os maiores, Alto né? do Som e Guarani. Isso aí, muito bem. E ele cita aqui no nosso livro também, tá? Porque a gente também consegue retirar da água e dos lençóis freáticos, né? Desse aquífero, para a água para ser utilizada. Aqui tem uma série que eu acho que é no Discovery. Teve uma vez que eu tava vendo que o cara cavou e achou tipo que uma mini passagem de água. Sim, isso aí. Bom, aí quando a água é retirada desse rio ou desse lago, tá? Quando ela é captada de um rio ou de um lago, para a gente começar a usar e a fazer tudo que a gente já fez hoje, escovar o dente, fazer o café, tomar banho, né? Começar a utilizar dessa maneira, ela precisa ser tratada. E aí, aonde a gente trata essa água é na estação de tratamento de água, certo? Nós vamos marcar esse pedacinho aí, que está no finalzinho da página 227. Esse último parágrafo da 227. Vamos marcar tudo, ó. A água utilizada pelo ser humano para consumo, higiene pessoal, alimentação, por exemplo,
deve ser potável, ou seja, deve ser livre de materiais e micro-organismos que possam prejudicar a saúde das pessoas. Sim. Para se tornar potável, a água captada de fontes como rios, lagos, poços, devem passar por uma estação de tratamento de água, que é chamada de ETA, que tornará apropriada ao consumo. Ok? Marquem esse pedacinho aí. É até humano, né? Isso, até humano. Aqui a senhora só tinha lido até consumo. Mas sabe... Olha, Deus, é por voo. Bom, então, nós pegamos a água lá do rio, tá? A estação de tratamento captou essa água do rio e levou para a estação de tratamento. Quais são as etapas pelo qual a água irá passar nessa estação de tratamento de água? Nós vamos conhecer agora na página 228 e 229. Só vamos ver esse esquema aí para a gente finalizar a aula, tá? Para eu fazer a chamada e finalizar a aula. Vou pedir a participação de 7 pessoas, mas não precisa falar, tia, eu. Eu tenho a lista aqui, eu vou escolher. Eu já estava aqui abrindo o microfone. Vou escolher 7. Na sexta-feira eu escolho mais, tá? Porque agora está terminando a aula e eu não posso escolher muita gente. Bom, então aí nessa imagem está a foto de uma estação de tratamento de água, tá? E esses numerozinhos que estão aí, que nós vamos seguir essa numeração, são as etapas por onde a água vai passar. Ok? Então, vamos lá. Começa para mim... Breno Lima. Lá no número 1, ó, captação. Breno, tá aí ou caiu? Acho que caiu. Aí. Oi, Eu não tá aí não, Oi, Breno. professora. Vamos lá, então. é porque minha mãe ela me chamou. Captação. Ah, tá. Ler o número 1 da página Letra. 228. Na página Professora Breno, caiu não. 228, número 1. 228, número 1. Lá em cima, ó, captação. A captação de água em fontes superficiais é feita por meio de bombas, que sugam a água dessas fontes. A água captada passa por grandes repeneiras que impedem a entrada de grades e peneiras. resíduos sólidos nas tubulações. Em seguida, a água é enviada para as estações de tratamento por meio de grandes tubulações, que a transportam por longas distâncias. Essas tubulações são conhecidas como adutórios. Muito bem. Então, se a gente olhar aí no desenho, ó, a gente consegue ver que essa água que está passando pela captação, ela vem de um rio ou de um lago. Aí eles usam um processo de grade ou de peneira para que não entre na estação de tratamento nenhum resíduo. Tá? Então, Tipo assim, pedra, lixo, sacola, essas coisas. Então, se tiver nessa água aí alguma garrafa, algum copinho descartável, alguma coisa assim, fica preso nessa peneira ou nessa grade, tá bom? Agora, na etapa 2, ó, vai passar por um outro lugar. Lê para mim, Paulo Vitor. EBA. Incorpora produtos químicos. Ao chegar à estação de tratamento, a água é armazenada em tanques nos quais recebem diversos produtos químicos, como o cloro, que auxiliam na remoção de matéria orgânica e metais da água. Além do cloro, nessa etapa são adicionados outros produtos, que facilitam a etapa seguinte. Isso. Então, aí nesse tanque é colocado uma concentração de cloro para melhorar a qualidade da água, tá? Então, se vocês observarem, ó, é como se fosse um tanque grandão, né? Uma caixa grande,
aonde é adicionado ali uma concentração de cloro, tá? Aí a água fica um pouco ali e depois vai para a terceira etapa, que é chamada de floculação. Lê para mim, Jonas, está aí? Não. Tô. Lê para mim, Jonas, número 3. A 3. Floculação. A água é transferida para um tanque no qual é agitada lentamente. Com esta agitação, as partículas de sujeira se agregam em flocos cada vez maiores. Então, ó, olha a figurinha aí mostrando para gente. Parece aquela parte do meio da máquina de lavar, né? Tem tipo Verdade. uma turbinazinha aí Uhum. para movimentar um pouco a água. Vai se misturar, né? Aí, ó, Verdade, essas parece. sujeirinhas, elas vão Se ficando misturando. aqui, ó, todas presinhas nesses flocos, porque o nome da etapa é floculação. Eles colocam os floquinhos na água e a sujeirinha agarra nesses floquinhos. Aí depois eles tiram? Depois, eles vão para um outro processo, que é o processo chamado de decantação. Depois dessa movimentação, a água vai ficar paradinha e vai esperar esses floquinhos pararem tudo no fundo. Aí depois eles tiram. Eles ficam pesados, os floquinhos, porque a sujeira agarra ali, e aí vai parar no fundo do tanque. Aí eles vão e retiram. A água passa para um outro tanque, só vai ficar a sujeira ali no fundo, tá? Que é esse processo de decantação. Lê para mim, Juliana, esse quadro. Tanques de decantação. A água proveniente dos tanques de floculação permanece em repouso, permitindo a deposição dos flocos de resíduos no fundo do reservatório. A água livre dos flocos é encaminhada para o tanque da etapa seguinte, e os resíduos depositados são removidos Tá periodicamente. vendo? Olha como que ficam os floquinhos. Eles ficam pesados. Aí, em vez de eles ficarem misturados na água, eles começam a cair. Aí fica tudo no fundo. Quando essa água passa para um outro processo, que aí vai ser o de desinfecção, esses floquinhos ficaram lá no fundo, aí depois eles retiram os floquinhos que estão agarrados, cheios de sujeira, eles retiram desse fundo para entrar depois mais água, tá? Breno Santana, lê para mim o 5. 5, isso. Filtração. Após passar pela etapa de decantação, a água é filtrada no tanque de filtração. Nele existem materiais porosos, como areia, carvão e cascalho, que retêm impurezas presentes na água e que não foram removidas nas etapas anteriores. Muito bem. O tanque já é diferente, ó. É um tanque, só que com um filtro gigante dentro dele. Aí a água vai passando por essas etapas de filtração e se tiver ainda impurezas ali, esse filtro vai reter essas impurezas para poder ir para outra etapa, que é a etapa 6. Casey, quer ler, Casey? Sim. Então, vai lá, número 6. Desinfecção e fluoretação. Para eliminar os seres vivos causadores de doenças, é adicionado o cloro, um produto que auxilia na desinfecção da água. Nessa etapa, também é adicionado um flúor, que auxilia a reduzir a ocorrência de cáries dentárias na poluição. Isso. Então, olha só, nesse aí a gente já tem 2 motivos, né? É colocado mais um pouco de cloro e é colocado também flúor na água, tá?
O flúor, ele ajuda a combater a cárie dentária. Então, a gente... É aquele mesmo que passa no dente? Isso, essa cárie do dente mesmo. A água com o flúor acaba eliminando um pouco a possibilidade de aparecer cárie na gente, porque a gente vai escovar o dente com a água vai ter uma concentração de flúor, então vai impedir um pouco, né? A gente tem que fazer a nossa parte de escovar o dente, mas na água também vai ter esse flúor, tá? Já vou liberar vocês, deixa eu só ler agora o reservatório. Número 7. Após passar por todos os processos anteriores, a água chega aos reservatórios adequada ao consumo humano, ou seja, potável. Ela fica armazenada e é distribuída à população por meio de redes de distribuição. Aí a gente consegue ver, ó, saindo daí do reservatório, uma tubulação que chega até as casinhas que estão aí no cantinho da página 229. Tá? Chegando aí nessa tubulação, vai ser distribuída a todas essas casinhas que estão aí, certo? É dessa maneira que a água é tratada e que ela chega até a nossa casa. Na próxima aula, sexta-feira, como que é o processo dela chegar até a nossa casa e a gente receber essa água e essa água sair na torneira da nossa casa, tá bom? Deixa eu só ver aqui a presença de vocês. Professora? Vamos até meio-dia, professora? Não posso, eu tenho que dar aula na outra turma agora. Eu vou dar aula agora na 7-2. Vocês estão livres, mas eu não estou, não. João Pedro está escutando forró. Poxa! Só para vocês, para mim ainda não. Podia ser até meio-dia. Pois é. Ana Beatriz Lessa. Presente. Ana Carolina. Ana Clara.